Hoje nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, de acordo com levantamentos do Datafolha divulgados na semana passada em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que trazem, inclusive, além daqueles dados relativos às disputas estaduais, também a eleição presidencial, o ex-presidente Lula lidera nos 3 estados. Ele tem 48% a 28% contra Bolsonaro em Minas Gerais, depois 43 a 30 em São Paulo, 41 a 34 no Rio de Janeiro. Como é que você analisa esses dados relativos à corrida presidencial nesses que são os 3 principais colégios eleitorais? Somados, eles têm 40% do eleitorado brasileiro? Então, Glauco, historicamente, a vitória eleitoral nesses estados, ou pelo menos a intenção de voto majoritária nesses estados, nesses 3 estados da federação, garantem a eleição do presidente da República. Tá? Nas últimas eleições, assim aconteceu. Então, nesse cenário, até hoje, liderado pelo ex-presidente Lula, né, que consolida a sua liderança desde que as pesquisas começaram a se realizar em relação às eleições de 2022, a gente tem aqui uma consolidação muito clara de que o ex-presidente Lula seguirá liderando, a não ser que eventos, né, bastante importantes, significativos, venham a acontecer modificando esse cenário. Mas, se não, até outubro nós vamos ter aí a liderança isolada do Lula, muito provavelmente, inclusive, com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Tá? Então, eu acho que a primeira análise relativa aos dados do Datafolha nesses estados é essa, né? A consolidação do Lula no primeiro turno, ou a consolidação do Lula como candidato preferido da maioria da população do Sudeste. Agora, em relação ao que ocorre em cada um desses estados, é muito interessante perceber que a pesquisa da Datafolha indica uma liderança do Lula em setores muito importantes, né, como, por exemplo, entre as mulheres, entre os mais pobres, entre a população LGBTQIAP+, e assim sucessivamente. Né? Um conjunto de dados informa que o Lula ele vem se consolidando em vários segmentos da população, que são os segmentos mais populosos, mais importantes e que geralmente garantem a eleição no presidente da República. Rogério, é interessante, né, a gente observar também que esse cenário é bastante parecido com o que o ex-presidente Lula teve em 2002, quando ele venceu pela primeira vez a eleição na sua 4ª tentativa eleitoral. Porque ali naquela época, no primeiro turno em Minas, ele teve 53% dos votos, São Paulo 46,11% e no Rio de Janeiro 40,17%. E foi a única vez, na verdade, que um candidato do PT ganhou nesses 3 estados já no primeiro turno, sendo que em outras ocasiões, nas outras eleições desde 89, o candidato do PT sempre perde, principalmente em São Paulo. E agora a gente vê uma vantagem razoável do ex-presidente Lula aqui no estado. Dado isso, né, você já falou dessa questão da vitória na possível vitória no primeiro turno, mas tendo ali também a segunda região mais populosa do Brasil consolidada, basicamente, né, a região Nordeste que vota em peso no ex-presidente Lula, garantindo a vitória nesses 3 estados, esse triunfo no primeiro turno ele fica mais próximo? Olha, Glauco, é o que as pesquisas têm delineado, não é? Não existe aí ainda um salto que coloque o Lula numa liderança absoluta para o primeiro turno em termos de votos válidos, tá? O Lula oscila ali entre 50% e 52%, às vezes 53% de votos válidos, mas o que impressiona nesse histórico de pesquisas nos últimos meses é a estabilidade. Né? Apesar dos movimentos feitos pelo presidente Bolsonaro, o Lula continua estável nas pesquisas e isso tende, né, a se manter, a não ser que algo fora, né, do espectro aí das possibilidades usuais aconteça e realmente coloque o Bolsonaro no segundo turno.
Agora, na semana passada, justamente por conta, inclusive, dessa desvantagem que Jair Bolsonaro tem em relação às pesquisas, né, o que os levantamentos têm mostrado, o Senado aprovou uma PEC chamada aí de vários nomes, mas também de PEC da reeleição, para permitir que o presidente fure o teto de gastos e possa aí abrir os cofres públicos a pouco mais de 3 meses das eleições sem infringir a legislação eleitoral. O texto acabou dando aval para o governo turbinar programas sociais até o final do ano só, né, como o Auxílio Brasil, também um auxílio para caminhoneiros, taxistas. Como é que você vê esse tipo de medida e também a aprovação disso, né, já que não são programas estruturantes, na verdade são iniciativas que vão durar justamente até dezembro desse ano, Rogério? Olha, Glauco, apesar de a gente saber da miséria e da pobreza e da fome que a população brasileira está passando atualmente por conta exatamente da incapacidade e da insensibilidade do governo Bolsonaro em relação aos mais pobres, né? Então, desde a pandemia, o governo teria condições de auxiliar a população mais pobre com medidas emergenciais, tá? E o governo decidiu não o fazer. Tá? Então, essas medidas que o governo toma com apoio do Congresso Nacional, especialmente do Senado, agora faltando 3 meses para as eleições, são medidas que demonstram alguns elementos que eu acho importante destacar. Primeiro deles, obviamente, é o desespero do governo, a impossibilidade do governo de garantir as eleições a partir de um programa que o governo não tem, né, que o presidente Jair Bolsonaro não possui, o desgaste do governo junto à população mais humilde, especialmente o fato de que o presidente não conseguiu demonstrar capacidade de governo, então a população sente isso, e uma demonstração cabal é exatamente essa estabilidade do baixo percentual de pessoas que aprovam o governo e que votariam no Bolsonaro para a reeleição. Tá? Essa é uma questão. A incompetência, a inapetência, a incapacidade do governo de resolver problemas emergenciais ao longo do seu governo, visto que esse governo foi marcado aí pela crise do Covid, né? pela pandemia. E o governo não conseguiu realizar aquilo que ele deveria ter realizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a utilização do Senado como ponta de lança de medidas completamente descabidas em termos constitucionais, né? Apesar de nós termos agora uma modificação que vai se confirmar muito provavelmente pela Câmara, né, da PEC, dessa PEC emergencial, a gente tem aí uma dissolução, vamos dizer assim, da capacidade do Congresso Nacional, especialmente do Senado, de controlar ou de colocar limites aos atos do Poder Executivo. Né? Uma das funções fundamentais do Poder Legislativo é controlar o Poder Executivo, né? Colocar barreiras para um poder que é um poder relativamente importante. E o Senado faz isso violando algumas das regras mais caras à Constituição, que é exatamente a parcimônia, o cuidado com a questão temporal. Não é? Perceba, Glauco, que essa PEC ela foi votada em 2 turnos na mesma hora, ou seja, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele simplesmente passou por cima do interstício, e isso tem sido uma constante durante o governo Bolsonaro, do interstício entre o primeiro e o segundo turno de votação, ou seja, aquele tempo necessário para que a proposta seja bem avaliada, seja discutida, seja questionada, que emendas possam se estabelecer de forma consistente, isso simplesmente foi eliminado no processo. Né? E quando você elimina o tempo de reflexão sobre uma medida tão radical quanto essa, né, que viola, vamos dizer assim, uma boa parte da legislação estabelecida e que viola as regras do jogo, na medida em que a PEC ela tem por objetivo, inclusive, essas medidas emergenciais, no momento
em que a legislação até então não permitia que isso acontecesse, né? Então a legislação eleitoral ela não permite que haja qualquer tipo de acréscimo no orçamento no ano eleitoral. Né? Então, o que é que está acontecendo aqui? Há uma violação explícita dessa legislação a partir da emenda constitucional. Essa emenda constitucional, portanto, destrói, vamos dizer assim, em alguma medida, o sistema político até então estabelecido, né? Os acordos políticos que foram firmados historicamente por uma legislação extremamente complexa e que amarra, vamos dizer assim, inclusive eleições a nível estadual, a nível municipal, não só as eleições federais. Né? Então, a gente está diante de um novo modelo de sistema político, onde o toma lá da cá, onde esse tipo de atividade de violação das regras do jogo às vésperas das eleições passará a ser considerado normal se essa PEC for aprovada, provavelmente vai na Câmara dos Deputados, e aí a gente está numa situação completamente diferenciada de fragilização, Glauco, da democracia. Né? Porque democracia, é bom que a gente lembre, não é só um conjunto de valores que regem a vida social em países, né, como o Brasil, mas principalmente a democracia ela se espelha nos procedimentos, né, na regularidade de procedimentos, especialmente no parlamento, que permitem a convivência das maiorias com as minorias. Né? Então, quando a maioria eventual, como é o caso da maioria que está apoiando o governo federal, ela atropela as regras do jogo, o sentido disso significa que o legislativo prepara, vamos dizer assim, uma quebra de regras no sentido de que não se vai mais querer ou prestar atenção na proteção às minorias legislativas, às minorias sociais de modo geral. Né? Então, esse é um dado alarmante, né? É preocupante que a gente esteja caminhando nessa direção, porque a médio prazo isso significa, de fato, um rompimento com as regras mais elementares do jogo e dos procedimentos democráticos. Agora, falando justamente desse rompimento das regras do jogo, também dos procedimentos democráticos que você aponta, Rogério. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele criou uma sala secreta nos corredores do Congresso Nacional para poder liberar as últimas emendas do chamado orçamento secreto antes do prazo de restrição eleitoral que passou a valer desde sábado. Além disso, também foi incluído um artigo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 que torna obrigatória a liberação dessas chamadas emendas do relator no Orçamento Geral da União. Como é que você vê isso também, essa modificação na prática da aplicação das emendas, da forma como elas são feitas e direcionadas na Câmara dos Deputados, inclusive tendo uma discricionariedade muito maior do que havia antes da presidência do Arthur Lira, e também o que pode acontecer se isso ficar amarrado para 2023, até para uma mudança de um eventual governo, o chefe do Executivo vai ter que lidar com o orçamento praticamente todo carimbado e também vai ter que lidar com o presidente da Câmara com uma função que nunca antes havia sido desempenhada antes, Rogério. É exatamente o movimento que denota, Glauco, o caminho em direção ao esfacelamento das regras do jogo democrático. Né? O orçamento secreto nada mais significa que a liberação de verba pelo legislativo para deputados sem que haja qualquer tipo de controle técnico, qualquer tipo de verificação para aplicação desse dinheiro. Então, o deputado passa a ter uma verba bastante significativa, de milhões de reais, para encaminhar para os seus estados originários sem a necessidade de prestação de contas. Então, essa falta de transparência, que passou a ser atividade regular do procedimento de atribuição de emendas parlamentares, representa esse mesmo sentido da desqualificação, da desmontagem dos controles, dos procedimentos que devem garantir a usual realização das atividades legislativas. Tá? Então, da mesma forma que a PEC
do desespero de Bolsonaro, a PEC kamikaze, a PEC que vai atribuir, né, uma parte significativa do orçamento, alguns bilhões, mais de 40 bilhões para atividades de recuperação da economia, especialmente voltadas, né, para os mais pobres, né? Da mesma forma, as emendas secretas, né, elas também funcionam como um elemento que desestabiliza o sistema democrático. É bom lembrar, Glauco, que no caso da PEC, o auxílio para os taxistas, para os caminhoneiros, não se tem ainda, vamos dizer assim, o respaldo técnico ou os procedimentos em relação aos quais esse volume extraordinário de dinheiro vai ser distribuído e vai ser controlado. Ou seja, existe aí a possibilidade de que esse dinheiro seja desviado, inclusive, para financiamento de campanha eleitoral. Então, é uma situação extremamente grave, tanto mais quanto agora, mais uma vez, supostamente isso teria que ser controlado por uma eventual medida do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, de alguma forma, mais uma vez, o presidente da República faz um movimento que coloca a cúpula do Poder Judiciário como, vamos assim, a responsável pela eventual maldade que seria, vamos assim, limitar as verbas ou suspender as verbas para a população que está numa situação de miséria, de pobreza e de fome no momento, né? Então, por onde quer que a gente olhe, essa situação é extremamente grave, extremamente ameaçadora das nossas instituições e é muito importante que a gente pare de olhar apenas para a questão eleitoral e perceba como essas instituições, elas, na verdade, podem funcionar como um antídoto ou uma porta de saída para uma situação meramente eleitoral, ou seja, a fragilização dessas instituições pode ameaçar as eleições, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Quer dizer, as eleições não garantem por si só o andamento democrático do país. E essas medidas, o orçamento secreto, com essa PEC de última hora, completamente à revelia do sistema eleitoral, são medidas, são procedimentos que estão fragilizando a possibilidade de que nós tenhamos eleições tranquilas em outubro. Isso é muito grave. Rogério, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Até, Glauco, um abração. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.